Olá, boa noite pessoal. Aqui é o professor William Lustosa Maciel, professor de Geografia. Convido a cada um de vocês para participarem desta videoaula de hoje. E hoje o tema é bastante interessante, para o nível de ensino fundamental 2, nonos anos, a questão do Oriente Médio. Vamos fazer uma breve revisão. Portanto, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativarem o sininho, William Lustosa. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem os seus rascunhos, seus elogios, suas críticas, e agradecer a cada um de vocês por estarem me ajudando aí de forma direta ou indireta. O meu canal está crescendo bastante e sejam todos bem-vindos. Pois bem, pessoal, quando a gente fala Oriente Médio, vem à nossa mente o quê? Vem à nossa mente terras, água, petróleo e também religião. Essas quatro coisas: terra, água, petróleo e religião. O Oriente Médio é uma área bastante estratégica, não só para eles mesmos, mas também a nível nacional e internacional. O Oriente Médio é uma das áreas que concentra aproximadamente 50% do petróleo do mundo inteiro. E como vocês bem sabem, o petróleo, apesar de ser um dos que mais polui, ainda é um dos mais utilizados por diversos países e indústrias no mundo, movimentando carros, caminhões, etc. Então o Oriente Médio ele é muito rico e a maior parte dos países possui IDH em torno de médio para alto. Por quê? Porque eles detêm uma grande quantidade de petróleo, seja no território, seja no continente. O Oriente Médio também tem muitas guerras, muitos conflitos, muitas mortes, às vezes guerras civis, devido à questão de disputa por território, por terras, espaço vital, muitas vezes por causa de água potável para consumo próprio, muitas vezes por causa de religiões. Lá tem grandes religiões, tem o cristianismo, tem também o islamismo e também tem o judaísmo. Então são três grandes religiões. E tem países de destaques, um exemplo, a Arábia Saudita. Não vou esquecer de falar que foi no Oriente Médio que tiveram a ideia de criar a OPEP, porque uma época tinha 7 irmãs, e essas 7 irmãs controlavam a produção, extração e exportação do petróleo. Então criaram a OPEP em 1960, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o país é líder, né, dos que mais extrai, vende e abastece o mercado, não só interno, não só o Oriente Médio, mas também externo, é a Arábia Saudita, capital Riad. Então a Arábia Saudita é um país bastante poderoso, e toda aquela área ali do Oriente Médio, contando aí com em torno de 10 a mais países, eles são bastante ricos e promissores, né? Promissores na questão de investimento na ciência, na educação, na moradia e principalmente na infraestrutura. Porém, no Oriente Médio, o clima, né, os tipos de vegetações são bastante diferenciados em relação a outros países, em relação a continentes. É muito quente, tem lugar que a escassez de água é muito grande. Uma grande parte se encontra a questão do cerrado, então nem todo lugar a terra é fértil. E eles investem bastante na questão da ciência e da tecnologia. Um exemplo é a Arábia Saudita e alguns países ali próximos que conseguiram desenvolver, criar uma indústria que retira a água salgada do mar e transforma em água doce. Então isso é um avanço bastante grande. Inclusive no Brasil nós temos o primeiro estado que está investindo bastante nisso, que é o Rio Grande do Norte, Natal, que é o maior produtor de sal, né, de cozinha do Brasil. E a Arábia Saudita está espalhando essa tecnologia, que é retirar a água salgada do mar e transformá-la em água doce. O Oriente Médio também eles investem pesado na questão da agricultura. Nós temos o caso de Israel. Então é bastante comum ver áreas desérticas no Oriente Médio com grandes cultivos de alguns tipos de cultura que eles mais consomem lá. Então eles investem em espessores, em máquinas, em correção do solo, calcário e tudo mais. O Oriente Médio também tem uma diversidade gigante, como eu falei, né? As 3 maiores religiões que têm mais adeptos lá é o cristianismo, tem o islamismo e também tem o judaísmo. O Oriente Médio
está fazendo novos acordos com diversos blocos econômicos internacionais. E além disso, nós temos aí um país na América do Sul que faz parte da OPEP, mas que ultimamente não está tendo sucesso na economia. A moeda está desvalorizando, a inflação aumentou muito, o preço das coisas descontrolou, que é a Venezuela, a capital Caracas. Um dia, a Venezuela era um dos países que tinha um dos maiores PIB, Produto Interno Bruto da América do Sul, mas ultimamente está passando por alguns problemas. Mas mesmo assim, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é bastante grande. Nós temos alguns países, não só agora, mas desde o princípio da Bíblia, que se destaca no Oriente Médio, como o Egito, capital Cairo, atrai muitos turistas, contém muitas indústrias ali no setor primário, secundário e também uma prestação de serviços diversos. Mas uma das áreas que está mais atraindo pessoas ali para diversos países do Oriente Médio é a questão do turismo. O turismo está atraindo muita gente devido a eles estarem investindo em atendimento, qualidade, questão de monumentos, tem obras faraônicas, um exemplo é Abu Dhabi, nós temos o Catar, nós temos o próprio Egito, que é uma mistura de construções antigas com moderna, e isso atrai bastante pessoas, não só do Brasil, dos Estados Unidos, diversos países da Europa, como do mundo inteiro. Então o turismo ele consegue gerar emprego e renda no Oriente Médio. Eu falei das religiões, eu falei do petróleo, eu falei também do território. Ultimamente nós estamos tendo um conflito entre Israel e o grupo Hamas, Israel ali é interligado com a Palestina, que uma época eu me lembro que Yasser Arafat criou uma sigla chamada OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. E ali na faixa de Gaza tem um conflito muito grande, entre Israel e esse grupo, e muita gente morrendo, civis, porque Israel tende objetivo a diminuir, amenizar ou até eliminar esse grupo que causou terror em Israel, pegou Israel de surpresa. Israel é um dos países que mais investe na questão militar, um dos países mais referentes na questão da saúde, está crescendo bastante, mas tem outros países ali próximos. Nós temos aí o Irã, que não tem uma amizade tão legal. Nós temos aí o Iraque, nós temos a Síria, nós temos a Turquia, que é bastante forte, é um dos países que tem uma das maiores populações aí do Oriente Médio. Nós temos a Líbia, nós temos diversos outros. O Oriente Médio, como eu falei, mesmo tendo o clima quente, seco, eles estão investindo em ciência e tecnologia e principalmente educação. E uma das coisas que mais atrai pessoas para lá é a questão da mão de obra. A mão de obra é qualificada e dependendo da área a remuneração é muito alta, porque a moeda de diversos países deles são muito alta. E uma grande parte desses países do Oriente Médio, eles têm uma boa relação com os Estados Unidos da América. Eles recebem investimento em ciência e tecnologia na questão de caças, estrutura, construção de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias também, aerovias, sistema de transporte aéreo. E, ultimamente o Oriente Médio está sendo o centro das atenções do mundo inteiro. Estão investindo em esporte, em automobilismo, eles estão investindo em coisas que antes não investiam tanto. E lembrando que a maior parte desses investimentos é oriundos dos valores, enormes valores do petróleo. Sabemos que tem pontos negativos, sabemos que tem lugar lá que as mulheres têm poucos direitos, sabemos que o sistema de casamento é diferente, uma cultura diferente, o sistema de transporte mais coletivo, lá valoriza-se muito o transporte coletivo mesmo, e não só individual. Então nós temos o caso aí da Arábia Saudita, nós temos o Catar e nós temos vários outros, que a qualidade de vida é muito alta. Eles investem bastante em infraestrutura. A OPEP está crescendo cada vez mais, está criando um monopólio, e eu acredito que a tendência é que vários países do Oriente Médio possam crescer a economia, melhorar o seu PIB, melhorar também o seu IDH, que é bastante importante, não só para eles, para as amizades,
para as interrelações internacionais com outros países. Quero agradecer a cada um de vocês pela presença, pela participação, por estarem me ajudando aí. O canal está crescendo bastante. Desejo a cada um de vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Valeu!